Olá, meus irmãos, a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja com todos. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está em João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 1, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseveravam, insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse texto de João capítulo 8 é aquele conhecido momento em que os fariseus e os escribas levam uma mulher apanhada em adultério até Jesus. O texto vai dizer que Jesus passou a noite em oração no monte, em comunhão com o Pai. E logo em seguida ele desce do monte, vai para o templo, não para dentro, mas para a frente do templo. Não para dentro, mas para o pátio, para a frente do templo. E começa a ensinar. É natural que naquela época, quando Jesus ensinava, pregava, falava do reino de Deus e do amor do Pai, as pessoas como eu, como você, que precisava do perdão, da misericórdia e do cuidado, iam até Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E diga-se de passagem, bons ensinamentos que faziam as pessoas passarem ali horas e horas ouvindo as pregações, os ensinamentos, as mensagens que Jesus passava com tanta graça, com tanta autoridade, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta sabedoria. Nesse momento em que Jesus está ensinando, faz-se uma multidão e Jesus está no meio. O texto é claro, a multidão fica em volta e Jesus está no meio ensinando. De repente a multidão começa a abrir caminho. Vêm os fariseus e os líderes religiosos da época trazendo uma mulher. Eu imagino a cena, aquela mulher quase despida, com o seu semblante assustada, seus olhos estão com medo, pois ela não sabe o que vai acontecer. Aliás, ela talvez saberia
o que poderia acontecer? Ser apedrejada em público por causa de um pecado, por causa do adultério, que naquela época era imperdoável, se pagava com a própria vida, morta a pedradas em público, para que todos que estavam ali tomassem como exemplo e não adulterassem também. Quando ela chega perante Jesus, eu começo a fazer aqui as minhas indagações, eu começo a me questionar agora o que é que Jesus faria diante de uma situação como esta. Aliás, eu te pergunto, o que é que você faria em uma situação como essa? Alguém está pega ou pego no próprio ato, adulterando, está em falha, cometeu um erro e você agora tem a decisão em mão. Se essa pessoa vai ser apedrejada segundo a lei ou se você vai perdoá-la e vai ir de contra a lei. Na verdade era isso que eles fizeram, levaram até Jesus tentando-o, que eles imaginavam mais ou menos o seguinte: se Jesus diz que pode apedrejar, então ele não pode falar de amor e não pode falar de perdão. Ele vai estar cumprindo a lei de Moisés, porém não vai estar praticando o perdão. Se Jesus diz que tem que perdoar, ele está desfazendo da lei de Moisés. E olha, aquelas pessoas eram tão fanáticas, tão religiosas, que a lei de Moisés era muito sagrada. Se alguém desrespeitasse a lei de Moisés, como a mulher fez, morria, pagava com a própria vida. Então Jesus está diante de uma situação agora que ele tem que ter sabedoria para tratar com esse acontecimento, com esse caso. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui é que não foi os ensinamentos de Jesus que levou aquela mulher. Eu vou repetir. Não foram os ensinamentos de Jesus que levou aquela mulher à presença de Jesus. Você imagina comigo quantas e quantas pessoas ouviram falar de Jesus, ouviram falar dos ensinamentos de Jesus e foram até Jesus por causa da sua palavra. Outros iam a Jesus por causa do milagre que acontecia, das maravilhas, da multiplicação de pães e peixes, dos aleijados levantarem, dos cegos começarem a enxergar. Mas essa mulher, ela não foi a Jesus por causa disso, ela foi até Jesus por causa do seu adultério. Olha aqui para mim. Talvez você tenha cometido um pecado, um erro, uma transgressão até da lei santa, a lei sagrada que é a palavra de Deus. Ou você tenha fraquejado na fé porque você é humano. Não se preocupe, porque às vezes esse problema que você está enfrentando agora, ele tem um poder de te levar para perto de Jesus. Porque quando você erra, as pessoas automaticamente se afastam de você. Quem dizia ser seu amigo, agora não diz mais, as pessoas começam a se afastar porque ninguém quer se expor com você. Então é o único momento aí que resta você e Jesus. Eu estou tentando te dizer que esse seu erro, ele tem um grande poder não de te levar para o inferno. Esse erro que você cometeu tem um grande poder de te levar para perto da misericórdia de Deus. Esse erro que eu cometi não tem o poder de me levar para o inferno, não. Quem tem esse poder é Deus. Salvação, eu já repeti diversas vezes aqui, compete única e exclusivamente a Deus. Deus quem decide quem vai ser salvo e quem não vai ser. Isso não tem argumentação para me refutar ou para me questionar. Salvação só compete a Deus. Eu posso conjecturar, eu posso julgar você, mas Deus vai decidir se você é salvo ou não. Que a sua intimidade entre quatro paredes, só quem sabe é você e Deus. Esse problema que você está enfrentando, ele tem o grande poder de te levar para perto de Deus, de te atrair para a graça. Você não caiu para baixo, você caiu para cima. Você encontrou com a graça de Deus. Esta mulher, por causa do seu adultério, teve um encontro pessoalmente com o Senhor Jesus. O segundo ponto
nesse texto é que ela é levada para o meio. Enquanto os líderes religiosos abrem caminho e colocam aquela mulher no meio, eles estão ali expondo-a. Todos que estavam presentes descobriram que essa mulher era uma adúltera ou foi pega no ato adulterando. Quem não conhecia essa mulher, ou até conhecia, mas não sabia, passou a saber. Quem via aquela mulher como uma pessoa íntegra, que não tinha um erro, que não tinha um pecado, agora passa a vê-la como uma mulher que tem um pecado, que tem um erro. E isso é tão natural nos nossos dias. Pessoas que não têm erro publicamente, mas quando estão em particular, têm os seus erros, têm as suas falhas. E quando alguém que faz em oculto vem à tona, aí elas automaticamente ficam sabendo também que aquela pessoa que ele não tinha certeza agora tem, ou que não sabia agora sabe, que essa pessoa também tem um erro. Então o pecado tem o poder de nos expor, de nos revelar como miseráveis, como pecadores. O pecado tem o poder de nos envergonhar diante do povo. Jesus aqui tem um encontro com essa mulher em público. Eu vou repetir. Jesus tem um encontro com essa mulher em público. Talvez o seu pecado te expôs, fez várias pessoas ficarem sabendo do caso que você está enfrentando agora. Talvez foi algo tão grave que você tem vergonha no seu bairro, na sua igreja, na cidade onde você mora. Ficou público aí para todo mundo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que no mesmo momento que o pecado tem o poder de te expor para as pessoas, o pecado tem o poder também de revelar que você tem um encontro com Jesus, também em público. Pois é a única pessoa que nos aceita da forma que nós somos. É o Senhor e Salvador Cristo Jesus. O terceiro ponto, eu já vou para a conclusão, é que todos nós, presta bastante atenção nisso, todos nós temos os mesmos problemas que esta e outras pessoas enfrentam. Eu não estou dizendo que você tem exatamente o mesmo pecado, mas temos o mesmo problema. Que problema é esse? Somos falhos. Estamos na mesma situação que esta mulher. Somos pecadores e não tem conversa. Por que os líderes religiosos não levaram esta mulher para outra pessoa? Por que para Jesus? Porque só quem tem o poder de julgar e decidir se a pessoa merece punição, merece ir para o inferno, merece ser julgada e condenada, é Jesus. As pessoas podem conjecturar, podem pensar de você, podem opinar, mas isso não faz nenhum efeito, nenhum problema. Isso é tão natural hoje, as pessoas falarem de você. Você tem que se preocupar, como disse Jesus, se preocupe com quem tem o poder de mandar para o inferno. Ou seja, quem tem o poder de carimbar, de bater o martelo, de o condená-lo. E esse poder só Jesus tem. O quarto ponto é que por causa de Jesus, essa mulher escapou da morte. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Se Jesus não encontra com esta mulher, ou se essa mulher não encontra com Jesus, ou se eles não têm um encontro, esta mulher é morta, apedrejada. Há quem diz assim, eu já ouvi algumas traduções, alguns comentários. Há quem diz que nesse texto o homem deveria aparecer também. Até porque se a mulher cai em adultério, tem um homem por trás dessa história. Ela está adulterando com alguém. Há quem diga que isso aqui não aconteceu de fato. Há quem diga que esta mulher foi apanhada e foi levada a Jesus para o testar, para saber o que é que Jesus diria. Essa mulher não tinha caído em adultério de fato. Eu não acredito nessa hipótese, porque Jesus é onisciente e ele diz para a mulher, vai e não peques mais. Se as pessoas estivessem testando Jesus de fato, Jesus saberia que essa mulher também estava envolvida nessa história e ninguém
arriscaria a sua vida em estar diante de uma multidão para dizer que é uma adúltera, mesmo que seja testando. Vocês entenderam? Essa mulher não faria isso, eu não faria, você não faria, corre o risco de ser apredejado. Mas vamos para a questão. Por causa de Jesus, essa mulher escapou da morte. Jesus pergunta: aquele que não tem pecado seja o primeiro a atirar a pedra. A Bíblia diz que, começando pelos mais velhos até os mais novos, foram largando a pedra. As pessoas